Muito bom dia a todos. Hoje é dia de Quinta com o DG e nós vamos falar sobre o tema Novidades do Protesto Extrajudicial. E a nossa convidada é a Cíntia Scheid, é uma tabeliã de protesto em Curitiba, convidada inédita, e é muito bom termos convidados inéditos por aqui no Quinta com o DG, na nossa programação semanal. Antes de começar aqui o nosso conteúdo, vamos mandar um bom dia para o pessoal. Bom dia para Dani Marques, lá de Pinda, lá de Roseira, né? Dá um abraço para Dani, para o Rafael. O pessoal que quiser vai mandando bom dia, vai entrando aí devagarzinho, né? Quem quiser deixar um bom dia nos comentários. Como eu disse, hoje o nosso Quinta com o DG é sobre o tema do protesto. Bom dia para o Paulo, que fala de Batatais, para a Liane, que está sempre com a gente, a Liane lá do Ceará. Bom dia para a Micaele também, que está sempre conosco, para o Sérgio. O pessoal sempre por aqui, é uma alegria ter tanta gente bacana no Quinta com o DG. O Manuel, o Michel também, nosso aluno, Sandra, Rodolfo. Que legal, o pessoal vai sempre entrando aqui no Quinta com o DG. A Mirlene mandando bom dia. Bom dia para todos vocês. É ótimo acordar na quinta-feira. Bom dia para o Francisco, né? Esse nome que eu adoro, que é o nome do meu filho. A tia Fernanda, convidada de Rio Verde, Goiás. Grande tia Fernanda. Bom dia para o Léo. Muita gente aqui, bom dia a todos. Estou feliz porque hoje é dia de convidada inédita no Quinta com o DG. A Cíntia Scheid. Cíntia, que é uma tabeliã de protestos incrível, uma pessoa super legal e que pela primeira vez estará aqui conosco no Quinta com o DG para falar sobre um tema que eu adoro, que é o protesto. Eu sou tabelião de protesto há muito tempo, então é um tema que eu curto muito. Antes de já convidar a Cíntia para entrar aqui conosco, eu quero apenas deixar dois recados importantes. O primeiro, a nossa programação é uma programação semanal. Toda quinta-feira de manhã estamos por aqui, 7h38 da manhã. E a gente tem esse compromisso ao vivo com o aprendizado. A galera sempre pergunta, Arthur, vai ficar gravado? Vai ficar gravado. Mas você, estando aqui ao vivo e a cores, tem a oportunidade de perguntar, claro que perguntas atinentes ao tema, e também, é o que eu sempre falo, a gente firma pelo menos em 1 hora na semana um compromisso com o aprendizado, o compromisso do estudo que a gente traz aqui no Quinta com o DG. E um outro recado importante aí que a gente sempre deixa para quem entra nas nossas transmissões é o recado de que se você gosta, de acompanhar aqui o nosso conteúdo, se você gosta de acompanhar o Direito Notarial e Registral, que você pegue ali ao ladinho da caixa de comentários, tem um símbolo que parece um aviãozinho, que você clique lá e mande essa live para pessoas que gostem de estudar o direito notarial e registral, tá? Não precisa mandar para quem não gosta. Às vezes o pessoal fala, manda para 20 pessoas. Não, se você mandar para uma pessoa e essa uma pessoa gostar do direito notarial e registral, eu já estou feliz. A ideia é propagar o conteúdo para quem goste, para a gente ter aqui pessoas interessadas no estudo notarial e registral. Vou convidar a Cíntia para estar aqui conosco agora, né? Eu já falei muito, eu quero ouvir a Cíntia. Falei, tema protesto é tema que eu gosto, uma das especialidades que eu mais gosto de falar. Cíntia, eu já mandei o convite aí para você, veja se apareceu, por favor. Senão você me conta aqui nos comentários se deu certo. Deu certo. Oi, Cíntia, bom dia. Tudo bem? Tudo bem, seja bem-vinda aqui ao Quinta com o DG. Obrigada. É uma alegria ter você aqui, né? Primeira vez, espero que primeira de muitas, e para falar sobre um tema tão legal que é o protesto, né? Então eu quero te dar as boas-vindas e dizer que estou muito feliz com a sua participação. E eu agradeço muito o convite, acho bem bacana esse, né, tu está tanto tempo aí ensinando e divulgando o extrajudicial, extremamente importante, não só para nós, mas principalmente para quem utiliza, né? E é uma honra estar aqui, muito obrigada pelo convite. Que legal, a honra toda minha. Cíntia, antes da gente começar a falar algumas coisas sobre o protesto, já que você é uma tabeliã de protesto, né? Eu também sou tabelião de protesto, temos isso em comum. Toda vez que a gente recebe aqui um convidado pela primeira vez, eu sempre peço para a pessoa se apresentar brevemente, contar um pouquinho da história. Então, conta pra gente um pouquinho da tua jornada, né? Eu já comentei que você é tabeliã de protestos em Curitiba, né? Mas queria que você contasse um pouquinho mais da tua caminhada, aí algo que você ache relevante
para que as pessoas saibam quem é a Cíntia Scheid. Eu acertei, hein? Você viu que eu falei teu nome direitinho, Aham, né? Aí... direitinho. Mas também se Ó, falasse errado não teria problema, eu tô bem acostumada já. eu também, né? Porque eu sou Arthur Del Guercio, né? Aí eu ouço Del Guercio, Del não sei, meu nome também é bem falado, é diferente, eu sei como é, eu te entendo nesse aspecto. Então, eu falaria Del Guercio, tá vendo? Então, todo mundo fala Del Guercio, Del Quercia, tem nome, falam de um monte de jeito, mas eu sei como funciona. Mas conta pra gente um pouquinho da tua história, Bom, como você chegou aí pro protesto. vou resumir, né? Porque Sim. é mais de meio século de vida, né? Então vamos fazer bem, bem resumido. Eu estou aqui em Curitiba, sou tabeliã de protesto em Curitiba desde 2017, né? De fevereiro de 2017. Antes eu fui tabeliã de notas e registradora civil em Maringá, no primeiro registro civil e quinto de notas de Maringá. Então eu estou no Paraná desde 2009, que eu assumi em Maringá. Sou gaúcha de Porto Alegre, meu primeiro concurso foi lá, em 2004, eu assumi lá numa serventia pequenininha, de um município de 5 mil habitantes, que foi onde eu aprendi muita coisa, muita coisa. Foi um laboratório, assim, bem bacana. E fiquei lá 2 anos, assumi em dezembro de 2006, aquela coisa de concurso, né, que demora e tal. Aí depois fiz concurso para cá, assumi aqui e estou aqui desde então. Já sou meio paranaense, meio gaúcha, já nem sei. Já é uma história longa, né? É. E agora eu estou tabeliã de protesto aqui em Curitiba, no quarto tabelionato. Eu sou muito fã do protesto, né? Quem me conhece sabe, eu acho que tenho. Estou vendo que a Júlia, querida, minha amiga, está aí, ela sabe muito bem da minha paixão pelo protesto, então, assim, é um prazer poder falar sobre A isso, de verdade. Júlia é tabeliã de protesto também Também, aí no Paraná, né? isso, Legal. gaúcha também, só que ela é colorada, né? Então, Ah, é bom. Você sabe sim que eu adoro futebol, mas como eu sou, olha, a minha canequinha entrega meu time. Eu tô tão lascado com o meu Corinthians que eu ando falando pouco de futebol, sabe? Pouca coisa. né? O meu filho outro dia me perguntou, o Francisco, meu filho mais velho, ele falou: Papai, quando é que o Corinthians vai voltar a ganhar, né? Eu falei: Olha, essa Só ganha do pergunta Grêmio. é, essa pergunta é mais, responder essa pergunta é mais difícil do que responder pergunta em exame oral de concurso, né? Mas tudo bem, a gente tem que caminhar assim. E vamos Mas que indo, legal. né? Vamos indo. Mas legal. O legal na tua história tem uma parte que muita gente que está hoje, né, em cartórios de maior porte, assim, acaba passando na sua caminhada. Você falou, né? Eu comecei num cartório menor e isso foi Uhum. muito bom, foi muito positivo. Muita gente começa assim, interessante. Eu acho que é um estímulo para quem nos acompanha, para quem Isso. está aqui, porque muita gente de fato começa, né, num cartório pequeno, continua estudando, estudando, estudando. Na verdade, o nosso estudo nunca para. Eu sempre digo que mesmo quando você não presta mais concurso, sei lá, é o meu caso, eu não presto mais concurso, mas o nosso estudo muda, né? São Sim. muitas obrigações, muitas novidades, mas para quem está fazendo concurso, de fato, essa caminhada, né, de passar por cartórios talvez menores até chegar a um grande centro, ela é bem comum, né? Eu acho que é um estímulo para E quem, eu para acho quem nos super acompanha. válido, assim, pro crescimento, pro desenvolvimento da carreira, sabe? Eu acho assim, que só agrega, na verdade. Então, às vezes, a pessoa faz um primeiro concurso, fiquei mal colocada, cartório pequeno, cartório não sei o quê. Assuma, sabe? Assuma, vai conhecer a atividade, vai ver se realmente é isso que quer. Porque antes de É, eu assumir no Rio Grande do Sul, eu advoguei por quase 12 anos. Então, eu vim do outro lado do balcão, né? uhum, Então, uhum. para quem também já faz outra atividade, assim, é interessante também nesse sentido de ter essa experiência num ambiente menor, para ter o domínio da situação, né? E Sim, também valorizar, assim, ó, aquele contato, eu acho que fundamentalmente, assim, o contato com o usuário que se tem num cartório pequeno não se tem num cartório grande. E não essa é uma tem. grande diferença, assim, em termos de atendimento, na melhoria do atendimento, qualidade, enfim, esse contato direto, né, com o usuário é super engrandecedor. Eu considero, pelo Super. menos, assim. Eu também, e eu acho o contato com o usuário e com a equipe também. Você sabe que eu gosto muito de falar sobre gestão de cartórios, é um tema que eu gosto muito. E quando a gente vai para cartórios de um porte maior, normalmente você vai se afasta. No cartório menor é aquela história, você faz tudo. Eu trabalhei, meu primeiro cartório foi em Campos do Jordão, lá nós éramos em 10 pessoas. Então ali eu fazia tudo. Eu conferia escritura, eu atendia Uhum. balcão, eu resolvia problemas numa linha de frente ali.
Hoje eu tô hoje nós somos em 45. 45 você já não tem condição de resolver absolutamente tudo, mas eu sei 45 é muita gente. é muita gente. Mas eu acho muito importante você ter esse contato, né, de buscar esse contato, ainda que de forma não tão presente, porque senão você não Uhum. consegue fazer as coisas que você precisa. Mas é legal, sabe, você manter esse contato com atendimento, com pessoas, com atos notariais, porque é o teu olho. Na verdade, Perfeito. o tabelião sempre é aquele gestor maior dentro do contexto do cartório que tem que fazer o olhar dele existir. Chegar Aí, lá na ponta, né? e às vezes se a gente se afasta muito disso, você acaba até perdendo um pouco desse contato. Mas é uma reflexão legal. Agora vamos falar sobre o protesto, que é o Vamos. tema do nosso tema, né? Você sabe que eu trabalho com o protesto desde 2005. Eu comecei tabelião de notas e protestos em Campos do Jordão já e continuo em Itacoaquecetuba. Então eu tenho aí quase 20 anos atuando como tabelião de protestos. E eu vejo o pessoal é muito reclamão, assim, né? Falar, nossa, o protesto tá caindo, não sei o que lá. E, cara, eu vejo o protesto pensando nele em nível nacional, eu vejo ele num movimento bem interessante. Por quê? Porque lá em 2005, quando eu comecei a trabalhar, eu sempre falo, né? Eu comecei em 2005, mas falem que não parece, né? Falar, nem parece, né? Começou com 12 anos. Comecei com 12, né? Comecei trabalho adolescente, né? Mas eu me recordo que o nosso campo de atuação como tabelião de protesto era um campo muito limitado. Basicamente, Exatamente. a gente recebia protesto, títulos de crédito e aqueles títulos de crédito bem clássicos. Cheque, nota promissória, duplicata, e ali a letra de câmbio já era uma figura muito pouco presente, assim, era bem pouquinho que a gente aparecia uma vez ou outra ali uma letra de câmbio. E a gente sabe que o protesto tem uma origem dentro do título de crédito, tem a tal da raiz cambiária do protesto que é tão estudada aí doutrinariamente. E eu vejo, eu acho que eu abriria a nossa conversa falando sobre isso, nesse decorrer desses últimos quase 20 anos aí, eu vejo dois movimentos bem interessantes no protesto. O primeiro, a universalização do protesto como ferramenta de recuperação de crédito. Por quê? Ele é gratuito hoje em todo o Brasil para o credor, não era, né? Até o provimento 86 nós tínhamos estados com gratuidade, outros que não tinham. Exatamente. Então hoje a gente tem uma gratuidade universal. E aí a gente tem também a possibilidade de envio a protesto por meio eletrônico, pelas plataformas do IEPTB, diretamente com o cartório, respeitadas certas regras. Então, eu acho que hoje o protesto nesse quesito possibilidade de envio, ele é muito universal. E também, e aí eu vou passar a palavra para começar a te ouvir, eu acho que hoje o protesto também é muito mais universal no quesito uso, né, como ferramenta de recuperação de crédito. Por quê? Porque as possibilidades do protesto são muito maiores do que há 20 anos atrás. Porque eu falei, há 20 anos atrás a gente estava nichado muito ali no contexto do título de crédito. E esse contexto ainda é muito importante. A gente faz muito protesto envolvendo o título de crédito, e o título de crédito é importante. Agora, um perfil de documento que cresceu absurdamente nos últimos anos foram os chamados outros documentos de dívida, que basicamente no Brasil inteiro são os títulos executivos judiciais e extrajudiciais do Exatamente. CPC e, o que é mais legal, todo e qualquer documento que seja dotado dos atributos da certeza, liquidez e exigibilidade, né? O que dá ao protesto uma área assim muito grande. Então, cara, são várias possibilidades que a gente tem dentro desse contexto. Então, hoje, 2024, a gente tem um protesto muito universal, muito presente na vida do credor. E eu queria que você começasse falando um pouquinho a respeito disso, né? Dessas tantas possibilidades que a gente tem. Isso a gente está pensando só em universo de uso com o protesto. Queria ouvir você a respeito disso. Eu acho que esse é um dos aspectos que eu mais gosto de falar do protesto, assim, porque essa evolução que ele teve, né? A gente percebe, assim, quando eu fiz a minha tese de doutorado, eu fiz sobre a função social do protesto como instrumento para atividade satisfativa do crédito. O que isso quer dizer? Que
a evolução dele, que partiu dessa relação cambial restrita, até etilista, digamos assim, né, por ficar circunscrita a relação ali de títulos de crédito, e ela foi evoluindo conforme a necessidade da sociedade também, para abranger as dívidas de natureza civil, tributária também, como são as CDAs, enfim. Então, nesse sentido, a gente pode perceber assim que o processo ele democratizou também o acesso ao serviço, né? Porque na medida que se permite que documentos de dívida, outros documentos de dívidas dotados da certeza, liquidez e elegibilidade possam acessar o serviço, então qualquer pessoa dotada de um documento que comprove, não precisa ser nada formal, não precisa ser título executivo, né, que durante um tempo se discutiu isso logo lá no início, e eu acho que esse também foi um dos motivos pelo qual o protesto não foi tão utilizado já no início para isso, né, que teve esse delay assim do uso dos documentos para uso dos contratos, principalmente. Então, o que eu percebo assim é que é um instrumento que ele está em constante evolução, né? Ainda tem essa pecha de ser um instrumento cambial, mas já não é mais isso. Eu até fiz um levantamento aqui, eu gostaria de falar. Nessa linha do que tu comentaste, né, que está crescendo o uso do protesto em contrato e em sentença. Quando eu fiz a tese, eu fiz um levantamento de 5 anos. Então, minha tese foi em 2019, eu fiz um levantamento de 2014 a 2019 do acesso de sentenças e contratos ao protesto. Era um número ínfimo, assim. Daí eu fiz agora, nesse mesmo período, daí eu fiz de junho de 2019 até junho de 2024, a gente teve um aumento de 350% dos contratos. Olha, ainda é um número pequeno, né? Ainda, assim, mas isso demonstra a tendência que está, né, que o protesto está alcançando. A visibilidade também eu considero que está maior do protesto, ainda há muitas dúvidas, as pessoas ainda desconhecem, né? Enfim, a amplitude dele, mas eu acho que é um trabalho constante, assim, a ser seguido. Ele ainda é subutilizado, como eu digo, porque, né, permite facilitar a vida, evitar judicialização direta, enfim, é seguro. Outro levantamento que eu fiz também para minha tese, que eu fiz novamente, em termos de segurança, claro, é um indicativo, né? Aqui, ó, eu fiz um levantamento das sustações definitivas e suspensões definitivas, que são aquelas determinadas por ordem judicial. Elas representam 0,43% de todos os títulos num período de 10 anos. Nossa, pouco. Né? Então, é muito pouco. Então, isso é um indicativo da segurança desse instrumento, dessa ferramenta, né? Sim. Mas vamos lá. Essa questão do outro documento de dívida, o pessoal tem chamado, né, do descolamento da raiz cambiária do protesto, né, do desprendimento da raiz cambiária. E é bem legal, porque é verdade. De fato, o título de crédito ainda representa muito dentro do volume de títulos apresentados no cartório. Né? Muita duplicata. Basicamente é a duplicata hoje, né? A gente tem que ser realista, porque cheque, promissória, letra de câmbio. Letra de câmbio eu nunca nem vi. Acho que eu vi uma Então, vez. Pois é, não tem. Então, o que sobrou é a duplicata que vem pelo banco. É isso, são as duplicatas mercantis e de prestação de serviço. E lembrando, né, informação importante para o pessoal que está nos assistindo, que boleto bancário não é título de crédito. Sim, tá? muito obrigada. A galera... O que acontece? O layout da duplicata é um layout que, claro, é um layout de um boleto. Você olha para aquela cara da duplicata, você fala, isso aqui é um boleto. Aí o sujeito fala, estou protestando o boleto. Não, boleto não é título de crédito, boleto não é outro documento de dívida, o boleto é um meio de pagamento. Então, Perfeito. Boleto não é passível de protesto. O que você protesta é a duplicata ou mercantil ou de prestação de serviço. Ela vai normalmente por indicação e por meio eletrônico. E cuidado que são coisas diferentes, tá? O meio eletrônico é você enviar justamente... Normalmente vem pela plataforma do IEPTB, daria para vir direto para o cartório também, enfim, depende do perfil do credor. E a indicação é uma figura que existe para alguns documentos, para alguns títulos, que permite ao credor mandar informações, seria uma espécie de um resumo daquele título, da relação que gerou aquele documento, para não ter que mandar absolutamente tudo para o cartório. Então, indicação e e-mail eletrônico normalmente vão juntos, são formas que
se desenham no mesmo contexto para o envio do título, mas também são coisas diferentes. Então, duplicata é o que é mandado para protesto nessa cara do boleto, assim, vamos dizer. Mas boleto não é título de crédito, boleto não é outro documento de dívida. E a gente falando de outros documentos de dívida, a Cíntia falou aí de decisões judiciais, de CDAs, mas, cara, realmente você tem uma infinidade de possibilidades. Você tem decisões judiciais, você tem certidões de dívida ativa, você tem encargos condominiais, contratos de locação de bens imóveis, instrumentos de confissão de dívida. A gente podia. Contratos de honorários advocatícios, para quem é advogado e está aqui assistindo, o advogado pode mandar a protesto o contrato de honorários advocatícios, né? Tem previsão para isso. Então, hoje, você tem basicamente um universo gigante de possibilidades e possibilidades que representam uma alternativa gratuita e segura para o credor, que é o que a gente sempre fala, né? Por que o protesto é tão bom? Porque tem a atuação do tabelião. E aí eu quero fazer uma pergunta para a Cíntia. Normalmente as pessoas ficam com essa dúvida, né? E eu queria ouvir, provavelmente eu já sei a tua resposta, mas a gente sabe que ela não é uma resposta que a gente está puxando a sardinha para o nosso lado e tal. A pessoa fala, você está falando isso porque você é tabelião. Pergunta que normalmente as pessoas fazem. O que é melhor? O que é melhor? Encaminhar a protesto ou fazer a negativação direta no Serasa, por exemplo, que talvez hoje seja a principal entidade aí que trabalha com a negativação? O que você tem a dizer para alguém que te faz essa pergunta, Cíntia? Melhor protestar ou negativar diretamente? Eu até fiz um post no meu Instagram sobre isso. O problema da negativação é que ela é um mero cadastro, né? Sem qualquer cuidado de origem, vamos dizer assim, né? Simplesmente são inseridos os dados de uma determinada dívida. Normalmente a pessoa, quando toma conhecimento, ela já está negativada, então não tem aquele cuidado que diferencia em muito, né, do protesto, que é a intimação. O protesto ele é dotado de todo um procedimento que a gente sabe, legal, formal, solene, mas ao mesmo tempo ele é ágil e seguro. Ele tem o efeito de interromper a prescrição, coisa que a negativação não tem. E também tem o seguinte aspecto, né? Além dele não ter custo para as dívidas até o vencimento de 1 ano, né, da apresentação, e sentença não tem limite, né? Então a única situação que teria essa limitação seria para as dívidas acima de 1 ano da apresentação, com vencimento de 1 ano. No Paraná é assim, sim, já tem essa limitação de 1 ano que alinhou com o provimento 86? Legal. Porque aqui em São Paulo não tem. Aqui nós tínhamos uma lei anterior que prevê a gratuidade, seja lá qual for o tempo do... É óbvio que pode, aí tem uma análise talvez prescricional, né? Mas o tempo não influencia na gratuidade aqui. No vencimento. Daí aqui a gente segue exatamente o provimento 86. Tá. Então, assim, a pessoa apresentando a protesto, além de contar com toda essa segurança, né, e agilidade, e sem falar no efeito da intimação, que ele é muito maior, por isso que o protesto ele tem um resultado muito maior em termos de pagamento que a negativação, porque efetivamente se chega, né, ao devedor a notícia de que ele tem que pagar, então ele pode tomar a medida que ele quiser, seja pagar, seja contestar, enfim, entrar com ação, o que for, ou simplesmente deixar assim, devo, não nego, pago quando eu puder. Em contrapartida, a negativação é aquilo, é inserido num sistema, assim, o menor critério, fato, né, isso é fato, e a pessoa toma conhecimento quando já está negativado. E o protesto, tu encaminhando a protesto com o benefício da gratuidade, imediatamente essa informação é encaminhada aos órgãos de proteção ao crédito também. Isso. Então, assim, é um combo, né? É um combo. É um combo. Porque tu tem todos os efeitos tu tem todos os efeitos do protesto, que nem se compara, efeitos que não existem na negativação, e também tem o plus cadastral da negativação perante os órgãos de proteção ao crédito. Então, assim, não tem por que não utilizar, né? Por isso eu fico ansiosa. Esse teu argumento é maravilhoso. Eu argumento que os 2 argumentos que eu mais gosto para responder essa pergunta são 2 que você usou, que é a segurança, porque de fato no cartório a gente tem o tabelião, que além de ter esse preparo jurídico para fazer a qualificação do título, do documento de dívida, tem o fato dele ser... Nós somos civilmente responsáveis por aquilo que fazemos e a pessoa, basicamente, ela sabe onde procurar, né? Se ela tiver um problema e tudo mais. E esse outro ponto que você trouxe da amplitude do protesto, ele é bem interessante, porque isso é uma questão que normalmente as pessoas não sabem. Por quê?
O protesto hoje, se você encaminha um título a protesto, ele não é pago. Protestou. O que acontece? Automaticamente, as informações desse devedor passam a constar da base de dados daquele cartório, e às vezes a certidão é solicitada para transações imobiliárias e tudo, principalmente para transações imobiliárias. Além da certidão, vai para a base de dados da Semprot Nacional, que é consultável de forma gratuita. Bem lembrado, então, exatamente. Se alguém está assistindo aqui e tiver essa curiosidade, a hora que terminar, joga lá no Google Semprot Nacional. Vocês vão entrar no site da Semprot, ali tem isso é bem legal, porque o protesto é gratuito para o credor no sentido do encaminhamento. Mas além disso, além desse encaminhamento, eu tenho a gratuidade da consulta da existência de protestos. Então, se você quer saber se alguma pessoa com a qual você está se relacionando tem ou não protestos, você entra lá, joga a informação nessa ferramenta de busca, e aparece até no celular, tem um aplicativo para quem quiser baixar e tal. É óbvio que se você precisar de mais elementos, tem que pedir a certidão, e a certidão pode ser feita de forma eletrônica no próprio site, no próprio aplicativo. Semprot é maravilhoso, até o Cláudio comentou aqui, Semprot de fato é... Isso, a gente está falando em evolução da atividade, isso foi maravilhoso, porque até, sei lá, 10 anos atrás, cada estado tinha um cadastro, cada estado tinha um procedimento. Nossa, não dá para imaginar, né? Essa coisa tão segmentada, assim. Exatamente, essa padronização nacional, que, na verdade, os grandes marcos para a padronização nacional foram os provimentos 86 e 87 do CNJ, que hoje compõem o nosso Código Nacional de Normas. Mas isso foi maravilhoso, né? Porque regulamentou em nível Brasil e foi muito bom. Mas, deu uma certa uniformizada, né, no procedimento. Assim. Muito. Cara, ainda tem diferenças locais, claro, mas assim, perto do que existia aí há 5, 6 anos atrás, não tem nem comparação. Não, e só o fato de poder contar com a informação centralizada da existência de protesto, isso é excelente e gratuito, né? Então, qualquer tipo de relação que vai ter negocial, o que for, pesquisa ali, se achar que é interessante, se consta um protesto, achar que é interessante, pedir a certidão para avaliar essa situação, pronto, pede a certidão. Maravilhoso. Por ali também, né? Por ali também. Por ali. Aliás, outra dica, né? Eu já me deu um clique aqui. Por favor, você que vai pedir certidão de protesto ou certidão de qualquer tipo de cartório, não peça por meio desses cartórios 24 horas, cartório não os sei intermediários, onde, porque esses sites são intermediários que se chamam cartórios e que cobram às vezes 2, 3 vezes mais o preço da certidão, simplesmente para clicar no botão lá no site do cartório. Então, você precisa de certidão de protesto, você precisa de certidão de registro civil, você precisa de uma certidão de matrícula, procura a respectiva central daquela especialidade e pede por lá, porque você vai pagar o preço da tabela, que é infinitamente menor o preço e mais rápido, né? E muito mais rápido. Muito porque é online, é tempo real, enquanto o intermediário vai pedir, né? Então, não tem porquê. Outra questão também que da Semprot, desculpa, só para aproveitar o ensejo, é esse Avise-me também, que é outra funcionalidade bacana da Semprot, que daí é no sentido ao contrário, né? Então, a pessoa se cadastrando ali, se for encaminhado algum título a protesto, ela já toma conhecimento, ela recebe uma notificação, não do protesto, tá, gente? Mas se foi encaminhado um título a protesto, ela já toma conhecimento daquilo, já previamente a intimação, né? Ao trâmite. Então, é outra ferramenta que eu acho bem bacana e sem custo também. O Avise-me é maravilhoso. É tudo no sentido para organizar a vida financeira mesmo, né? A tal da cidadania financeira de que fala o provimento lá do CNJ. Porque tem gente que trabalha com, principalmente empresários de pequeno e médio porte, eles trabalham com o pagamento no protesto, às vezes como fluxo de pagamento dele, né? Ele sabe o tempo que leva ali e tal, ele trabalha com o protesto nesse fluxo, é muito bom. Mas só para fechar o raciocínio daquela questão do protesto versus negativação direta, coisa interessante, então, eu tinha falado, né, que o protesto vai para a certidão, o protesto vai para a base de dados dos cartórios de protesto, mas como Cíntia bem disse, o protesto também, por uma prerrogativa legal dessas entidades de negativação como o Serasa, elas têm a prerrogativa de alimentar as suas bases de dados com as informações do protesto. E aí, se você tem um título que foi para protesto, normalmente as informações também vão para o Serasa.
E é o que Cíntia falou, você tem um combo, basicamente com um único ato gratuito para o credor, você tem essa, vamos chamar essa tríplice negativação na certidão, na base de dados e no Serasa. E tem um outro Né? aspecto bacana também, que eu acho que vale salientar, que é o seguinte, né? Se o credor encaminha diretamente ao Serasa, é responsabilidade dele a retirada do nome, vamos dizer assim. Enquanto que, se encaminhado via protesto, feito o cancelamento, imediatamente é feita essa comunicação e excluído do Serasa a informação. Então, tem mais esse... É tipo assim, né? Como diria minha filha, tipo assim. Encaminhada a protesto, a gestão está com o tabelião, né? A gestão daquela dívida ficou com o tabelião. No momento em que chegou até o momento do cancelamento. Ele vai dar conta de fazer o repasse, ele vai, né? Tirando a questão do pagamento. Assim. Né? Mas a gente acaba pegando os vícios do filho. Mas é tipo assim mesmo, né? Não, acaba que... sabe, e tem um aspecto financeiro também que é muito relevante. Por quê? Porque o pagamento das custas do cancelamento é uma obrigação de quem? É do devedor. Exatamente. E se você esteja combinado o contrário, mas via de regra do devedor. Mas a regra é que o devedor paga. Então, ou seja, o credor ele fica numa posição confortável ali. Em que sentido? Olha, eu encaminhei a protesto e daqui para frente o meu trabalho é esperar para receber. Exatamente. E lá a gestão está ali, né? E na negativação você tem esse ponto, vamos chamar de, eu acho que é um ponto negativo. Não é piadinha, né? Negativação, um ponto negativo, mas de fato você tem ali essa questão que é o que? O cara, se ele negocia e recebe o pagamento do devedor, ele, credor, tem que fazer a baixa, né? Limpar o nome ali do devedor. Então, é um outro ponto. Pena D, né? Sob pena D. Sob pena D. Ô, Cíntia, olha a pergunta que entrou aqui, eu quero pedir para você responder, eu sei que você vai responder com tranquilidade. A Liane mandou, a Liane é uma advogada muito querida lá do Ceará, sempre participa do nosso Quinta com o DG. É possível mandar para protesto uma dívida de alimentos sem a determinação judicial no curso do processo de execução? Talvez, por que ela esteja perguntando isso, né? A questão da dívida de alimentos é interessante, porque o 528 do CPC fala que é um dever, né? O Poder Judiciário, em tese, tem que mandar a protesto aquela dívida. E lembrando que, no caso dos alimentos, a situação envolve não só sentença, mas também são decisões, né? Você tem um campo... Exatamente. Agora, a pergunta é, tá bom, o 528 do Código de Processo Civil fala que o Poder Judiciário mandará. E se o Poder Judiciário não mandar, eu tenho que fazer o quê, né? Eu não posso eu mesmo pedir uma certidão e mandar? Como que funciona? Eu não vejo problema algum. Não, né? A gente recebe por representante advogado enviando esse tipo de decisão, esse tipo de documento de dívida, né? Não tem, estando ali presentes os requisitos, né, da certeza, liquidez e exigibilidade, tranquilo, não precisa necessariamente vir do Poder Judiciário. Deveria vir, né? Mas não, a verdade, acho que até há um desconhecimento também, com todo respeito, né? Sim. Mas acho que até há um desconhecimento a esse detalhe ali dessa previsão do Código de Processo Civil, sabe? Do 528. Parágrafo alguma coisa, não me lembro qual foi. Eu já ouvi num evento presencial uma vez a seguinte questão, olha que interessante, né? Porque, de fato, o 528 é claro, o juiz mandará, manda. Exato, é impositivo, né? É impositivo. Aí eu já ouvi lá numa situação o seguinte, fala, olha, se o juiz não mandar, eu vou lá, eu vou reclamar, eu vou denunciar não sei onde. Eu falei, cara, calma aí, ó, vamos voltar para um contexto mais calmo, né? Você não precisa sair discutindo com todo mundo, esquece a figura ali do juiz por um minuto. O que é uma decisão judicial? O que é uma sentença judicial? Eles não são títulos executivos judiciais, eles não têm certeza, eles não têm liquidez, eles não têm exigibilidade. Eu falei, você vai fazer o seguinte, acho que o teu principal interesse é receber aquele valor devido e não pago. Até porque, no caso dos alimentos, a gente normalmente, né, eu não vou dizer que é sempre, mas normalmente você tem alguém que precisa daquilo, talvez para manter a própria subsistência, né? Sei lá, de repente para comer, para pagar uma escola, para a regra comprar... né? A regra é essa.
Ai, Arthur, mas eu vi que tem um jogador de futebol que, pô, tá bom, mas eu tô falando da regra, não tô falando do jogador da ex-mulher, do jogador de futebol e tal. Cada caso é um caso. Então, se você tem que pagar esse valor e você tem uma ferramenta rápida, qual que é a saída? Você é advogado, a Liane eu sei que é advogada, você é advogada, você pede a certidão, você encaminha voluntariamente a protesto, você ganha essa oportunidade de receber o valor devido e não pago. E aí, se de repente você depois quiser conversar ali, não fala, olha, gente, tem aqui, ó, o artigo 528 e tal, você poderia mandar direto, é um caminho. Eu, por exemplo, recebo das varas de Itacoaquecetuba, a gente recebe direto do Poder Judiciário. E o Poder Judiciário já manda pra gente. A gente recebe bastante também, mas eventualmente os advogados encaminham. Sim. Eles não, sem problema, Não, estando presentes os requisitos ali, bem tranquilo. Também acho. Acho que é tranquilo, concordo. O Éder comentou aqui, complementando o que disse a doutora Cíntia, uma vez protestado, a restrição só sai do Serasa após o cancelamento do protesto, e não logo após a quitação do débito. É um caráter pedagógico. Eu acho que, cara, a verdade é que a resposta para essa pergunta, né, o que é melhor, se é protestar ou se é negativar, eu acho que o protesto, de fato, ele tem muito mais benefício. Eu até acho o seguinte, tá? Eu sou bem realista, não é porque eu sou tabelião, que, não, só cartório é bom e tal. Há alguns anos atrás, o protesto tinha algumas dificuldades, possivelmente, para um credor que quisesse mais agilidade e tudo mais. Só que, cara, isso mudou, nos últimos anos, isso mudou absurdamente. E hoje o encaminhamento de um título e de um documento de dívida protesto é muito rápido. E a Cíntia tocou num ponto também que eu acho bem legal quando a gente pensa em protesto, que é a intimação, que é aquela ciência, em tese inequívoca, do recebimento da ciência da dívida. Por que em tese? Porque, claro, existem figuras dentro da intimação que não tem ali uma ciência plena da pessoa. Sei lá, o cara não recebeu, recusou, não foi encontrado, você vai mandar para edital. O edital é aquilo lá, é uma intimação fictícia. Mas mesmo assim, ela tem um respaldo legal interessante de que houve um processo de tentativa de localização do devedor. E seguiu esses passos, né? E no momento que um desses é suprimido, não é observado, é um direito do devedor, inclusive, que entende o protesto, ele protege o próprio devedor com o procedimento dele no momento em que ele tem essas etapas a serem cumpridas obrigatoriamente e num tempo super rápido, né? Ele é formal, mas ele é célere, é aquela coisa da mitigação, enfim. E assim, falando, né, só para dar um depoimento meu aqui como tabelião. Às vezes eu qualificando algum contrato, alguma situação assim, né, ou até eventualmente uma decisão judicial que não veio com os requisitos, enfim, e eu penso, né, se a pessoa mandar isso aqui direto para o Serasa, coitado do devedor, entende? Qual é a segurança, sabe, que vai ter ali de... Porque aqui tem esse filtro, e esse filtro não é só no seguinte sentido, não, isso não pode, é no sentido de, não, vamos lá, vamos tentar adequar isso, né, as irregularidades seriam essas, então, sanando isso, pode ser apresentado novamente a protesto, então é uma proteção também para o credor, né? Sim. Entende? Sim. É para os dois lados, o procedimento ele protege ambas as partes. A gente é imparcial, a gente não está defendendo nenhum nem outro, querendo ralar o devedor ou impedindo o direito do credor. Não, a gente quer um ambiente seguro de resolução da dívida, da recuperação do crédito, de forma isenta, né, que sirva para os dois. Então, às vezes eu estou qualificando ali, analisando algum documento, eu fico assim, que bom que veio, e espero que não vá, sabe, pro Serasa, porque é complicado, assim. Eu acho que eu já ouvi isso algumas vezes, vai ser bem falado, né, que o protesto até é um sinal de respeito do credor com o devedor, porque você procura uma entidade, né, cartório, que tem comprometimento, enfim, com segurança e estudo jurídico daquilo que está recebendo, né, e não é de fato alguém que tem, eu estou mais tendencioso para um ou para outro, não, há uma neutralidade. Isso, né? O próprio procedimento ele é feito para isso, né, dessa forma, assim, para garantir os direitos de ambos os lados. Aliás, o que eu acho mais legal, uma das coisas bem legais do protesto para mim, é justamente você ter todo esse conjunto de medidas garantidoras e ao mesmo tempo
ele ser tão rápido, né, Cíntia? Porque, putz, você É vê, muito e agora, rápido. com as mudanças recentes da 9492, pessoal, para quem quer estudar protesto, você está escutando a gente aqui, nunca estudou protesto, é a lei do protesto, né? A lei federal 9492 de 1997, que vem sofrendo algumas mudanças e tal, e teve uma mudança agora legalmente em nível federal, permitindo a intimação por meio eletrônico. E aí vai ficar Uhum. mais legal ainda, né? Porque, claro, a gente tem hoje a figura da intimação, ou por correio, ou por portador do cartório e tal, mas dentro de alguns contextos, e claro, não é simplesmente você pegar uma imagem e mandar para alguém, existe uma mecânicas de controle para isso, a gente vai Uhum. poder mandar a intimação por meio eletrônico. Vai poder não, né? Já pode, na verdade, você já pode mandar a intimação por meio eletrônico. E aí, me parece, Cíntia, que a gente vai ter um up, né, nesse quesito da rapidez, porque é interessante que o próprio devedor, me parece, ele terá interesse majoritariamente em receber por meio eletrônico essa Sem intimação, dúvida. justamente porque ele vai saber o que está acontecendo com relação à vida financeira dele. O pessoal, às vezes, eu já ouvi o seguinte, né? O pessoal, quando falou da intimação eletrônica, falando, mas o devedor, os devedores correrão disso e tal. Não, eu acho que não, porque tem devedores que trabalham com o pagamento no protesto como um fluxo natural mesmo da sua rotina Uhum. financeira. E para essas pessoas vai ser muito boa a intimação eletrônica. Então a gente Tu tem. sabe que eu estou fazendo aqui um autopiloto, como eu digo, com a intimação eletrônica. Assim, só para o pessoal saber, né? Uhum, A intimação eletrônica ela começou a ser prevista na época da pandemia em alguns provimentos e foi vindo, e acabou que ela foi inserida na 9492. Ela consta também do provimento 149 do CNJ, mas com uma redação distinta da 9492 e é algo que anda se discutindo ultimamente, mas não vamos entrar nesse mérito. Então, assim, a intimação eletrônica no contexto do protesto, do procedimento, ela é opcional, né? sim. Então, assim, se opta pela intimação eletrônica e ela não é exitosa, então se dá o procedimento da intimação física, se não for possível, o edital. Sendo que a intimação física e o edital são obrigatórios, né? Se Isso. inserir a intimação eletrônica, então depois, se não for, como é que eu vou dizer, se ela não for cumprida, né, recebida dentro daquele Isso. prazo, se dá seguimento aos demais. Então, com isso, eu estou fazendo aqui um autopiloto, como eu digo, inserir a intimação eletrônica também. Eu sigo com a intimação física, sigo com a intimação, independentemente da pessoa receber, porque eu justamente queria testar a receptividade desse meio de comunicação, né, desse meio de intimação. E o que eu percebo, assim, o maior empecilho que eu percebo, tem uns 4, 5 meses que eu estou fazendo, é essa questão dos golpes, Uhum. né? Então, É então, isso. a maior suspeita é isso, porque outra reclamação não tem. As pessoas gostam de Né? receber. Eu utilizo o e-mail com toda a segurança, como tu comentaste, carimbo de tempo, tudo certinho, tudo, né, de acordo como deve ser. E o que eu percebo, assim, eles recebem, a primeira coisa que eles fazem é fazer um print e nos mandar pelo atendimento do WhatsApp para perguntar se é real mesmo. E em sendo, como é, né, É, eles já fazem o pagamento, já entram em contato com o credor, então, assim, dá uma agilidade muito muito. interessante para o próprio devedor. O único problema que a gente está vendo, que é uma questão de dessensibilizar o pessoal, é em relação a essa questão que eu não julgo, né? Porque a gente recebe Não, tanta coisa, tanta falcatrua por e-mail, por WhatsApp, enfim, sim. que a gente recebe que. Então também é um outro trabalho Ficamos com medo. que vai ter um tempo, né, para ser assim feito e absorvido, mas como tudo é uma questão de tempo, né? Como todos os outros aspectos do protesto, enfim, ou Sim. de outras novidades, digamos assim, legislativas que chegam. Mas eu É, concordo contigo que vai ser algo assim que vai agilizar muito para todo mundo. E mais isso. seguro também, tem a questão da Mais, privacidade, a pessoa muito recebe ali mais. no seu âmbito privado, né, do seu computador, Muito enfim, ou no mais. WhatsApp. Muito. Então, eu acho que pode ser, acho não, tenho certeza que é uma tendência assim que não tem como não vingar, sabe? É. A Renata até perguntou aqui que caso a intimação não seja cumprida, deverá ser providenciada a intimação presencial, Isso, correto? exatamente, exatamente. Exatamente isso. E, A Renata, outra Renata aqui falando que a intimação eletrônica está sendo um sucesso, que foi muito bem aceita. E o Éder perguntando sobre a cautela de pedir a concordância prévia do devedor para receber essa intimação eletrônica, que
enfim, é um outro ponto também que... Esse é um ponto polêmico, que o exato, 149 traz isso e a 942 não traz, não né? traz. Então, Pois e é. eu tenho para mim que a 9492 ela veio justamente para dizer que é um procedimento assim, ah, como é que eu vou te dizer? Independentemente da aquiescência do devedor ou do credor, Isso, né? Se o tabelião entender dentro do contexto que é seguro fazer intimação eletrônica dessa forma, isso. me julgam por esse meu entendimento, tá? Mas ok. Não, É dentro da eu, responsabilidade é, do tabelião fazer isso, entende? Não, sim, porque como eu, é que vai ir atrás da aquiescência de todos os devedores? Enquanto pois é. na balança do custo-benefício é muito mais benéfico para o devedor receber, porque ele vai ter a segurança que se não for cumprida, se não for aberta a intimação, né, Até pelo porque, meio eletrônico, ele vai ser intimado fisicamente, então não é uma questão que vai direto para o edital, né, ele ainda vai ter a possibilidade de ser intimado fisicamente. Então, assim, não, essa até questão da porque esse aquiescência caso é a grande da... polêmica do momento, é essa, Éder. O Éder que falou, né? É o Éder. E até, né, Cíntia, nesse caso, essa questão da concordância, ela, assim, me parece que ela parte do pressuposto que a gente está lidando com o devedor contumaz, porque tem gente, principalmente em tempos de protestos de CBA, de decisão judicial, que o cara é devedor talvez de um único título, documento de Uhum. dívida. E aí, como é que você vai conseguir a concordância prévia de, Exato, não, para ter a concordância prévia, então, em tese, já é melhor, sei lá, intimar o cara, é entendeu? inviável, Porque é é inviável. inviável. É E inviável. É assim, inviável. né, o primeiro provimento que veio do CNJ na época da pandemia, ele trouxe essa ressalva da autorização do credor, do devedor e solicitação, enfim, né, deveria ter a manifestação de ambos. Aí teve outro provimento da época da pandemia que tirou essa exigência, e que, se não me engano, era 97, enfim. Mas então, que foi vindo, então, sem essa exigência, e com base nisso, o pessoal, né, já começou a fazer muito antes aqui no Paraná, o pessoal do interior faz direto, os devedores gostam e tal. Veio o provimento 149, ano passado, e resgatou a primeira redação antiga, aquela primeira redação sobre intimação eletrônica, ao invés de Sim. resgatar a última. Ok, aí veio essa alteração da 9492 posterior ao provimento 149, não trazendo essa necessidade, essa, né, essa exigência de aquiescência de um e de outro, enfim. Só que o provimento 149 teve uma alteração do 167, e quando ele foi, como é que eu vou dizer, trazer a nova redação, ele repetiu que loucura, esse parágrafo que já tinha antes da alteração da 9492. Então, por conta disso, tem gente que está entendendo que o provimento 149 passou a exigir a aquiescência. Mas, na Uhum. verdade, ela existia antes da alteração não sei se tu entende o que eu quero dizer, da Sim, 9492. sim, Foi sim, uma sim. mera repetição de parágrafo. Não é que ele Exato. inovou com isso. Então, na minha concepção, a interpretação é a mesma. Se a 9492 não existe e não houve uma alteração nesse sentido, né, não teria por que exigir. Mas é o assunto que está pegando no momento, então, assim, E a gente eu acaba acho. tendo que ter essa cautela porque você tem uma base para exigir essa concordância. E aí a gente É, sabe, né, que muitas vezes a gente é cobrado por coisas em excesso, né? exatamente. Então tem esse Exatamente. Então ponto. tem que ter esse olhar, né? É, Mas é. Ó, são arestas a serem aparadas sim, ainda, como toda novidade. sim. Duas, três perguntinhas que entraram aqui que eu achei legais, uma até um depoimento, né? O Maurício, sou procurador jurídico de Bauru, uma cidade aqui do interior de São Paulo. O protesto de sentença e de CDA aumentou e muito o efetivo recebimento. Olha, Ah, cara, que legal ouvir isso. muito, muito legal. Eu bato muito aqui em São Paulo, a gente recebe a União e o governo do estado mandam muita CDA para protesto, muito mesmo. A gente recebe bastante coisa. Agora, eu sei que muitos colegas não recebem CDAs municipais por aqui. Tem alguma outra cidade que manda? Por quê? Porque ainda, né, existe aquela coisa do abalo político, porque dentro do município a Uhum. gente tem uma proximidade maior do prefeito e do vereador. Mas, cara, eu tive em Itacoaquecetuba uma experiência de 2 anos na gestão anterior do prefeito anterior. Ele mandou absolutamente tudo para protesto. E, cara, óbvio, tem uma pessoa ou outra ali que fala, mas hoje as pessoas estão acostumadas com isso e a gente viu um incremento na receita do município muito grande, mas
Sabe que esse tema de protesto de CDA, eu gosto muito, eu já escrevi bastante sobre ele, eu tenho artigos ali de 2012, 11, porque sempre foi um tema discutido, Uhum. antigamente, né? Ai, pode, não está na lei de execução fiscal. Aí quando veio o parágrafo único na lei, no artigo 1º da 9492 e a lei, né, que inseriu o parágrafo único foi julgada como constitucional, acabou a discussão, pode protestar. Mas fica muito essa questão dentro do município e eu falo, cara, é muito interessante porque você tem, ao lado do aumento e do incremento do recebimento, existe um fenômeno que eu acho bem interessante nesse contexto da CDA municipal, que é a educação dos devedores. Porque Uhum. o tributo, principalmente o tributo municipal, numa escala de preferência de pagamento daqueles devedores, ele é deixado em último lugar, porque o cara fala assim, pô, não tem protesto, às vezes entra ali aqueles refis, né, aqueles planos de parcelamento que divide, não paga com juros, com encargos, e tem muito município que às vezes nem manda para execução fiscal depois, então assim, quando você começa a usar o protesto, tem esse fenômeno da educação dos devedores que gera uma arrecadação indireta muito maior do que você tinha sem o É. protesto, né? Sem, Então eu, sem eu falar acho bem na legal esse depois. responsabilidade fiscal E também, né, do próprio município, isso, né, do próprio exato, gestor, que está exato. pegando forte, assim, né? Está. Eu acho que depois isso é outro aspecto que fortaleceu muito e eu considero assim até que reconheceu bastante a força do protesto foi o tema 1184 do STF e a resolução do CNJ, né, a respeito das certidões da Sim, CDA a protesto. E complementando, assim, essa alteração que teve no CTN também, colocando o protesto como causa interruptiva da prescrição da dívida isso, tributária, para mim foi a cereja do bolo. Porque foi. no meu ponto de vista, se haveria algum impedimento, vamos dizer assim, algum obstáculo para o protesto ser utilizado, poderia ser esse, que ainda assim seria necessário para as dívidas tributárias, né, o ajuizamento da ação. Com isso, não há mais o que justifique. Entende? Não tem mais, porque não tem custo para o município, para o ente federativo, enfim, para essas autarquias, enfim, É, o que for. Não tem e custo, agora, interrompe a é, prescrição, e tudo mais aquelas outras coisas que a gente falou antes, né? e agora para dívidas de valor menor é uma obrigação, né? Você Sim, encaminhar protesto antes da de execução, né? execução. Então, sob pena de extinguir a execução. Então, cara, eu acho que é um cenário que tende a mudar, porque olha só, a Andrea é uma amiga muito querida, ela é tabeliã e registradora civil em São Miguel Paulista, ela é minha vizinha. E ela foi tabeliã de protesto em Santa Rita do Passa Quatro. Ela mudou há um tempo. Ela fala, o então prefeito não concordava com o envio do protesto da CDAs. Espero que isso tenha mudado. Olha, talvez não tenha mudado, viu, André? Os prefeitos são um pouco reticentes. Olha que Eles são, depoimento legal. por conta dessa proximidade É, com o eleitor, né? Que não é isso, existe no âmbito estadual e muito menos no federal. Então, eles ficam nessa é isso, questão de. Outro é aspecto isso. também que eu já ouvi falar, que pode ser um impeditivo, um obstáculo, assim, está a questão dos honorários dos procuradores também, né? Que o pessoal Verdade. comenta. Sim, Então, sim. Mas mas você há um sabe que tem leis trabalho do municipais. procurador aí também. Mesmo que Isso, há um trabalho isso. dele, né? Então, assim, Tem. é justo que receba, só que eu não sei se seria uma questão de ajuste legal para Eu acho isso, que enfim, tem. como é que ficaria, Eu acho que né? tem que ajustar legalmente. É isso. Eu acho que o que prevalece é esse entendimento e esse é um ponto que acaba também tendo uma certa restrição. A Renata, olha que legal isso aqui. A Renata que trabalha em Batatais. A Renata deve trabalhar com a Silvia, então, que é outra amiga querida. Aqui em Batatais, o município começou esse mês a enviar e estão recebendo em torno de 80% dos títulos. Olha que beleza, Sério? maravilhoso isso, hein? Gostei. Putz, Excelente, isso é excelente, top. excelente. Gostei, gostei. Porque, assim, Ah, 20% de dívida de retorno, 30% de retorno de CDA já é considerado um índice maravilhoso, né? isso, Se pois é. comparado com a execução que fica, sei lá, aí uns 3%, algo do tipo. 80% é número de cinema, Nossa, né? Coisa linda, é coisa linda, case. parabéns. É, pois é, case de sucesso. Ah, pergunta da Suzy. É possível o protesto de CDAs onde o devedor é falecido? Olha, a questão é sempre o seguinte: pensa que o protesto, ele essencialmente, o pessoal acha que protesto é cobrança, né? Porque tem o efeito do abalo ao crédito que a gente já tratou aqui quando falou da negativação. Mas protesto
Se você for abrir ali o artigo 1º da 9492, que na minha visão é um excelente conceito do que é o protesto, né? Uhum. O protesto é uma prova de inadimplência. É uma Também, né? publicidade que É. você dá, né? Uma inadimplência que tem Formal. efeitos muito potentes. Então, assim, se na CDA você tem a menção a um devedor que é falecido, em tese, eu acho que não caberia ao tabelião de protesto, quero até ouvir a Cíntia a respeito disso, não caberia ao tabelião investigar se teve Concordo. falecimento ou não, Uhum. e falar, olha, estou devolvendo porque o sujeito é falecido. É óbvio que você não vai ter o recebimento da intimação, talvez você possa fazer as anotações ali dentro desse contexto do recebimento, mas quem é o responsável por regularizar o seu cadastro e talvez mandar em nome de quem passa a ser o proprietário? Aí você pergunta, a Suzy perguntou para a dívida ativa, mas esse raciocínio para mim vale para qualquer título de crédito e barra Uhum. ou Uhum. outro documento de dívida. A questão é, essa pessoa tem que regularizar o cadastro dela e te mandar no cadastro correto. Agora, como é que eu cartório, vou proceder como? Eu vou proceder da maneira que a De lei acordo que veio regulamenta a exatamente a intimação, dívida mando ativa. lá. E óbvio que você vai colocar que não foi recebido e Até tal, não tem nem porque como, tem toda a né? presunção, né, da questão da certidão da dívida ativa. Sim, Então, aqueles sim. atributos que a gente sabe, então não veria impedimento, não. E acho também que ultrapassa a análise formal, né, que é essa qualificação Isso, formal que a gente faz, que a gente até não comentou aqui, mas quando a sim, gente fala da qualificação do título, a gente não entra no mérito da origem da dívida, né, do isso. como que ela foi feita, se ela foi feita sob pressão ou não, enfim, É, né, a gente analisa sim, ali os aspectos formais, e quais são esses? É a definição da dívida, o valor dela, né, no caso dos títulos de crédito, se tem os requisitos formais ali da lei respectiva, no caso do sim. documento de dívida, da certeza, liquidez e exigibilidade, e é isso, a gente não entra no subjacente, né, É. ao que está posto no documento, até Por, porque nem dá tempo, né? não A dá. gente nem tem Por dilação isso, probatória para isso, enfim. Por isso que a 9492, se você abrir lá o artigo 9º, ela vai falar que tabelião de protestos não teria que analisar os fenômenos da prescrição e da caducidade, porque, de uma certa maneira, são fenômenos que você acaba entrando um pouquinho ali na Uhum. essência que gerou aquele tiro. Só que, né, nesse aspecto, a gente tem posicionamento sólido no sentido de que tem que entrar, né? O próprio STJ tem ali uma jurisprudência em teses onde ele consolida essa ideia de que o tabelião tem que avaliar a prescrição e a caducidade, né? Então, que é um problema, né? Eu vejo como, em alguns aspectos, há fenômenos desses que você avalia com mais tranquilidade, outros nem tanto, né? É, Mas essa, esse fica essa numa zona gris, digamos fica, assim, né? O que, assim, fica, falando do lado de que não tem que analisar, a gente pode pensar na seguinte perspectiva. Como que o tabelião vai ter conhecimento se essa dívida já não teve uma outra causa de interrupção da prescrição? sim, Não chega a nós isso. sim, Então, por isso também, porque isso demandaria uma análise material da relação, por isso também que não nos compete fazer. Evidente que se chega uma dívida muito antiga, né, que a gente percebe assim que tem alguma coisa estranha, a gente tem aquele dispositivo do próprio CNJ, do provimento do CNJ, que fala, né, que o tabelião pode recusar ou pedir informações se ele suspeitar que não sei o quê. Então, dentro dessa cautela, desse juízo prudencial do tabelião de protesto, a gente pode inserir uma análise, mas não uma análise assim, vertical, sabe, da existência ou não, de constatar, até porque a gente não declara prescrição, né, não nos compete fazer isso. Mas em termos sim, de segurança daquela dívida que está sendo apresentada no contexto, tu entende? Eu acho que sim. nesse sentido poderia. Então, se vem uma dívida lá com vencimento de 2002, tu vai dizer, pô, o que tu tá querendo com isso, né? É óbvio, né? Tu não vai usar o protesto para coagir, né? Para fazer como um instrumento de, sei lá, para constranger Sim, o devedor. Então, nesse contexto, eu acho que sim, cabe uma análise, de uma olhada, vamos dizer assim, né? mas não propriamente dito descer no aspecto e analisar, olhar, nesse sentido não tem nem como a gente fazer. Você Mas é entraria muito a como tu fundo, né? falaste, né? Tem para todos os lados, assim, a respeito de. É um tema, assim, que Tem. não tem uma posição única, Que firme. tem a ver com essa análise, essa história da análise formal, né? Inclusive na É, lei ele tá inserido aí. Para fechar, Cíntia, estamos chegando ao fim. Foi uma conversa tão boa e rápida. Eu quero só pedir uma rápida observação. Perguntaram aqui também o que vocês acham
do provimento 168 que traz a renegociação. Qual que é a tua visão sobre essas figuras aí da renegociação e tal? Então, que bom que fizeram essa pergunta, porque eu queria falar nem que fosse rapidamente sobre isso. Sim. A gente estava falando, né, quando a gente estava falando ali da negativação, que o credor envia para o protesto e a gente toma conta da dívida dele, né? Do envio ao protesto até enfim, se paga, se não paga, quando protestado, vai lá, paga com ele, vem o cancelamento e a gente faz o resto que tem que fazer. Eu acho que a solução negocial prévia, que é aquela dívida encaminhada a protesto, com a indicação de se tentar esse recebimento antes do processo propriamente dito, e a renegociação da dívida protestada, que é a possibilidade de renegociar essa dívida diretamente no cartório depois de protestada, são dois instrumentos assim que fecham essa completude do protesto como o garantidor da recuperação da dívida, né? Então, assim, o credor, se ele quiser, ele manda desde quando encaminhar protesto, né, com a indicação da solução negocial prévia, ali, de acordo com os parâmetros que ele quiser mandar, até depois da dívida protestada, ainda assim é possível solucionar tudo dentro do protesto, tabelionário de protesto. Então, assim, eu acho que só falta a execução extrajudicial agora. Logo não vai faltar mais. Daí eu acho que sim, fica lindo, né, de ponta a ponta. E, claro, a gente também é novidade, né? A solução negocial prévia ela foi objeto do PL do superendividamento na época e não foi aceita, então daí veio agora com a 9492. E a renegociação de dívida protestada, ela estava prevista anteriormente no provimento 72 do CNJ, só que tinha uma questão que tinha que fazer o mesmo curso, aquele da mediação, e a gente sabe, né, quem é da área sabe o complexo que é, né, essa questão da mediação e da conciliação. Aqui no Paraná, a gente está com um piloto muito bacana, que a gente está conseguindo, mas por conta de um acerto, né, de um convênio que teve com o CNJ, para ver se vai, mas a realidade é que no Brasil inteiro a mediação e a conciliação ainda não vingou por conta dessa dificuldade do curso e tal. E esse requisito também era previsto no 72 para renegociação, o que não tem nada a ver. Se a gente pensar doutrinariamente falando, mediação e conciliação, ambos são autocompositivos bilaterais, só que um necessita da intervenção de um terceiro, a mediação e a conciliação, seja para sugerir, seja para instigar as pessoas a encontrar uma solução, e a renegociação também é um autocompositivo bilateral, mas ela não precisa do terceiro. Então, nesse sentido, não teria por que esse curso, a exigência desse curso, que é preparar as pessoas para esse tipo de autocomposição. O credor dá o parâmetro, né, Cíntia? Ele já dá o que ele tabelião, aceita, né? Exatamente, o tabelião fazendo, né? Dentro daquele procedimento que ele já tem, ele faz só um encaminhamento tal qual. Então, eu acho assim que com a 9492 está expresso que não pode ser feita nenhuma exigência legal além daquilo que está ali. Veio o provimento, então, 68 regulamentando, né? Minimamente assim como é que vai ser o procedimento, e eu acho que é algo assim que, principalmente a renegociação, né? A renegociação é uma necessidade assim que a gente percebe dos devedores. Sim. Eles pedem, sabe? Eles pedem, eu não posso pagar direto aí, não dá para conversar com o credor e tal. Então acho que vai faltar só a execução extrajudicial depois. Não, dá uma amplitude muito maior, porque de fato você pode criar uma possibilidade aí no pré-protesto, né, de você fazer uma proposta aí para não ter o encaminhamento. Você tem a chance no encaminhamento e ainda depois do protesto você tem a oportunidade de criar uma condição mais favorável aí do credor para o devedor e o legal é tudo isso acontecer dentro do ambiente do cartório. Né? Acho que isso é seguro, daí a questão do pagamento é no dia seguinte, né? Tal como é no bem legal. E o bacana da solução negocial prévia é o seguinte, está na 9492, só para finalizar rapidinho aqui. Sim. Encaminhado a protesto com a recomendação do credor para fazer a tentativa de pagamento antes do protesto, aquela data do encaminhamento, vamos supor que então o devedor seja notificado, né, sobre esse interesse do credor de resolver antes do protesto, e ele não aceite ou não se manifeste no prazo, dá-se início, então, aos procedimentos do protesto propriamente dito. Só que, para fins de interrupção da prescrição, vai contar aquela data que foi feito o pedido da solução negocial prévia, e não a do protesto, né? E isso é bacana porque, eventualmente, pode garantir, né, dependendo do prazo, se for analisar, que a interrupção seja feita dentro do prazo ainda da dívida, digamos assim. Sim. Bem legal. Cíntia,
fechamos aqui o nosso encontro, passamos até um pouquinho do tempo aí, que o tema é bom, né? Tem tanta coisa legal para falar sobre o protesto. Eu gostei muito da tua participação. Quero agradecer aí pelo tempo que você dedicou aí ao nosso E eu que encontro. agradeço a oportunidade. As informações aí que você passou, foi bem legal. E você será convidada para falar sobre novos temas sobre o protesto aqui, hein? Foi muito bom, foi muito Vamos lá. produtivo. E agradecer a você, a todos que passaram por aqui. Passar só a palavra para você deixar um até logo para a turma e fecharmos a nossa transmissão. Então, nada mais agradecer a presença de todos, né? Se eventualmente tiverem alguma dúvida ou quiserem falar mais sobre, tem o meu Instagram. Esse daí, eu não sou muito ativa no Instagram, às vezes eu sou um pouquinho mais, às vezes eu tenho uma relação um pouco peculiar com as redes sociais, mas a minha ideia é sempre trazer material interessante, relevante sobre o protesto. Então, fiquem à vontade para me mandar mensagem por ali, né? Eventualmente eu demoro um pouquinho para responder, mas eu sempre respondo. E quero dizer para a Júlia, minha amiga, que apesar de Colorado eu te amo, Júlia tá maravilhosa, tá? E estamos aí, gente. Agradeço mesmo o interesse de vocês pelo protesto. É muito bacana ver assim que o protesto instiga, né? Ainda inspira as pessoas a conhecerem mais. Legal, obrigado, Cíntia. Foi ótimo. Obrigado a todos querido, que compareceram. Adorei o bate-papo. Foi muito bom. E a gente se vê na semana que vem em mais um Quinta com o DG. Valeu, gente. Um excelente dia. Gente. Fiquem com Deus. Tchau, tchau. Beijo. Tchau, tchau.